Olá. Palito News, 24 horas no ar. Boa tarde, Guarulhos. Estamos iniciando o nosso programa Guarulhos de ontem e de hoje. Hoje trazendo para ser entrevistado o meu amigo Dagner Geraldo Correia Turri. Dagner, seja bem-vindo. O microfone é todo seu para você falar da sua trajetória de vida em Guarulhos. Boa noite, Nelson. Prazer estar aqui. Estou à sua disposição. Dagner, começando a nossa entrevista, eu queria saber de você o seguinte: você é nascido aqui na cidade de Guarulhos? Nascido propriamente não, porque as mães de Guarulhos todas se dirigiam ao hospital, à maternidade Leonor Mendes de Barros, onde tinham seus filhos, mas sou registrado em Guarulhos. Então, portanto, me considero nascido em Guarulhos. Maravilha. Eu também nasci nessa mesma maternidade, porque realmente, eu me lembro quando a mamãe ia ter filho, ela se dirigia realmente a Leonor Mendes de Barros, ali no Belenzinho, né? Muito bem, Dagner. Bom, você praticamente, então, nasceu lá no hospital, mas veio bebê para cá e praticamente cresceu aqui na nossa cidade, né? Dagner, quem eram seus pais? Meu pai era Rodolfo Turri, minha mãe chamava-se Iraci Bresser Correa Turri. Sei. Esse sobrenome Correia seria advindo da dona Leonor, Leonor Correia, que tem até nome de rua bem próximo aqui do nosso estúdio, né? Perfeitamente. A dona Leonor Bresser Correa, Bresser Correia, exato. casada com o cônsul Orestes Correia, na verdade, o casal vem ser meus avós adotivos, porque minha mãe era filha adotiva deles. Maravilha. Mas meus avós legítimos, na verdade, são outras pessoas. Sei. E os seus avós legítimos e a sua mãe é nascida onde? A minha mãe é de Dom Pedrito, no Rio Grande do Sul. Olha só, uma gaúcha, então. Ela é gaúcha de Dom Pedrito. E aí um fato interessante, né? Porque o meu avô chamava-se Vitalino Prestes. E minha avó, Evangelista Prestes. Meus avós legítimos. E Dom Pedrito é famosa por ter um filho ilustre, que é Luiz Carlos Prestes. Sei. Então veja bem a coincidência. Por ser uma cidade pequena, em torno, na época, de uns 5.000 habitantes, Prestes lá praticamente só tinha uma família. Sei. E meus avós, o sobrenome deles é Prestes. É uma história que pouco esclarecedora, porque minha mãe não tinha conhecimento de fato se era ou não parente de Luiz Carlos Prestes. Só sei que meu pai brincava muito, ele falava, esta mulher é uma comunista. E o seu pai é oriundo da Itália? Sim, sim, meu pai é italiano mesmo. Sei. E eu o conheci assim muito pouco, né? Sei que ele tinha o hábito de fumar um charuto, não é isso? Na verdade ele não fumava, ele punha na boca e gastava em torno de uma caixa de fósforo, sabe? Porque apagava, ele acendia, apagava, acendia. Era dessa forma. Sei. E eu também o via muitas vezes jogando bocha, parece que era um esporte preferido dele, né? Bocha. Olha, Nelson, eu acho que aí você está um pouquinho, talvez, equivocado. Equivocado. Meu pai não era... Não era frequentador da bocha lá no recreativo? Não era de forma alguma. Puxa vida, pensei tê-lo visto lá algumas Talvez vezes. você tenha confundido com o seu Nelo Poli.
pode ser, realmente. Porque ele também fumava charuto. Sim, sim. Tá certo. Ficavam os dois no caixa com o charutão lá. Sim, é isso. Exatamente. Ô, Dagner, fala um pouquinho aí da sua infância, da sua adolescência, da sua entrada para os estudos, dos seus amigos. Bom, a minha infância, assim como meus irmãos, éramos inclusive em 10 irmãos, né? Infelizmente perdemos 2 irmãozinhos, sobreviveram uns 8. Foi uma infância muito difícil, muitas dificuldades, né? E aí a situação, com muito trabalho nosso, porque na verdade meu pai era carpinteiro, meu pai trabalhava em telhados, era o que chamavam antigamente de telhadista. Sim. E ele era considerado um telhadista de mão cheia. Maravilha. E tem até, remanescente do trabalho dele, tem a parte antiga da Santa Casa, do telhado que ele trabalhou. Maravilha. Ele trabalhava o Paulo Facini, Sei. né? Grande cidadão também. Exatamente. Ocorre que o meu avô, Luiz Turri, ou me desculpe, meu tio-avô, Luiz Turri, tinha um pequeno comércio na rua Dom Pedro, de material para construção. Sei. Ao ficar doente, ele ofereceu o comércio para meu pai, Certo. que assumiu, graças inclusive ao incentivo do Sr. Francisco Poli. Maravilha. E daí foi uma fase já de um trabalho diferente. Conforme a cidade foi crescendo, a gente cresceu junto com o trabalho também. E as irmãs também, na retaguarda, dando todo o apoio, né? Maravilha. Então vocês praticamente cresceram cercados junto aos vossos pais, né? Sim, E sem sempre dúvida. trabalhando no depósito. Sim, sem A dúvida. partir do momento que o seu pai assumiu, né? Sem dúvida. E, logicamente, você, além do trabalho, né, que você se dedicava para ajudar os seus pais, você estudava, né? Você frequentou que escola? A escola primária, por exemplo? Olha, eu fiz o grupo escolar no Capistano de Abreu, Hum, Jardim de Infância, grupo escolar. O ginásio, eu fui para o Liceu Brasil, em Vila Galvão, né? Do Sim. professor Homero. Homero Rubens de Sá, né? E posteriormente, na época chamado Instituto de Ensino Monteiro Lobato. Professor Hernani, professor Aldo, Monteiro Lobato. professor Mário. Maravilha. Esse dia eu tive com o professor Medeiros, eles estão agora comemorando, parece que 50 anos da primeira formatura realizada lá de contabilistas. Agora vão comemorar 50 anos, estão para se reunir os membros da primeira turma do Monteiro Lobato de contabilista. Maravilha. Bom, ótimo. Ô Dagner, na sua infância, me parece também que aqui onde nós estamos hoje, né, nesse local, parece que era propriedade exatamente da dona Leonor Mendes de Barros, né? A dona Leonor Bresser Correia, perdão, e do seu avô, o Consorés Correia. Era uma chácara aqui. Você vinha brincar aqui, né? Era uma chácara de lazer do cônsul e da dona Leonor, Sei. porque eles moravam lá na região da Rua Bresser, Sei. Tatuapé, digo, né? Sei, Então aqui era uma chácara de lazer deles. sei. Eu diria que a gente brincava, mas também ajudava na limpeza, eu e os irmãos, Sei. né? Acabavam cuidando da... Exatamente, porque nessa fase difícil que passamos, a gente chegou a morar no porão da chácara. Puxa vida. No porão da chácara. Bom, e depois de morar no porão, você também parece que morou vizinho aqui na rua Santo Antônio, né? Não, aí nós passamos para a Rua Presidente Prudente,
As casinhas estão até em pé ainda. Ah, ali é Na dos Rua Poli, Presidente né? Prudente, isso, Sei, da aquelas família casinhas, Poli, isso. casinhas antigas ali que Exatamente. ainda resiste, né, o progresso? Exatamente. Ah, maravilha. E depois então, mais tarde que você veio morar na Santo Antônio. Aí ocorre o seguinte, É. como a situação foi melhorando, né? Sei. O meu pai conseguiu construir numa propriedade que meu avô, pai dele, deixou, Sei. na rua Felício Marcondes. Ah, tá. Tinha lá um terreno de 10 por 40 e meu pai fez a casa neste terreno, a casa da frente, vamos assim dizer. Sei. Então digamos, a minha juventude, não a juventude, ainda uma parte da infância foi na rua Felício Marcondes. Certo. Aí, posteriormente, nós, nos terrenos remanescentes aqui da chácara da minha avó, porque na verdade foi tudo loteada, né? O meu pai construiu esta casa na rua Santo Antônio, onde praticamente eu vivi a minha juventude. Porque na verdade eu vim posteriormente a ser seu vizinho aqui na rua Santo Antônio. Eu morei ali numa casa do Noronha, era primo do José de Vasconcelos Noronha, um português. Não sei se você Sim, chegou a ele conhecer. era engenheiro ali. Isso, sim, o eu engenheiro. conheci ele, sim. Maravilha. E esse prédio da Felício Marcondes que você está falando, também eu vim a conhecer quando acho que vocês já tinham mudado de lá, ou alguns ainda moravam, e vocês depois alugaram para algumas pessoas, e eu vim a conhecer a família do Milton Cardoso lá, a filha dele, a Glaura. Sim. Glaura, infelizmente, já nos deixou. E eu lembro bastante desse imóvel que vocês tinham lá, que depois ficou um prédio, né, de 2 pavimentos. Meu pai ao nós vindo para cá, para a rua Santo Antônio, meu pai demoliu a casa lá e construiu um prédio. Naquela época era um prédio, né? Inclusive os moradores, era uma rua estritamente residencial, e pessoas importantes da cidade que iriam embargar a obra porque lá não... Wagner, estamos falando aqui justamente da sua família, do seu tempo de criança, da sua juventude. Me fala o nome dos seus irmãos. A minha irmã mais velha, ou com mais idade, o nome dela é Maria Aparecida Froner. Maria Aparecida Froner. Sei, a mais velha. Mais e conhecida os demais? como Meire. Meire, exatamente. Tem o Wilson Turri. Wilson Turri, infelizmente já nos deixou, né, recentemente. O Djalma Turri. Djalma, também já morando lá em cima. Isso. Desculpe, na verdade é Wilson Correia Turri, Djalma Correia Turri. Só os primeiros nomes deles, só para a gente não esquecê-los, porque também foram grandes cidadãos guarulhenses, né? De uma família bonita como a sua, né? A Marilena Turri. Sim. Roberto Turri. Sim, grande amigo meu também. Eu, Wagner, Berenice Turri. Berenice, esposa E Marli do Netinho. Turri. Marli Turri. Será que eu não esqueci de ninguém? A caçulinha é a Marli, então. Perfeitamente. Maravilha, Dagner. Dagner, bom, então voltando lá, você já me disse, né, realmente, naquela época as famílias realmente passavam bastante dificuldade, todo mundo começava a trabalhar cedo e tal, mas após o trabalho, qual era o momento de lazer seu? O que você fazia, além de estudar, obviamente, né? O que você fazia como lazer naquela época na cidade? Bom, eu confesso que eu não fui muito longe nos estudos. Dom Monteiro Lobato, eu fui fazer o serviço militar em 64, uma época bastante complicada aqui no país. E não voltei mais aos estudos, após a baixa não voltei mais aos estudos. Agora, eu sempre fui fanático por futebol, né?
Maravilha. Não só acompanhando o nosso futebol profissional, que naquela época valia a pena, como passei por vários times aqui amadores da cidade, os mais conhecidos, a Associação Atlética Macedo. Temos também uma breve passagem aqui pela União Tietê da União Tietê. E acabei fazendo um teste na Portuguesa, Sei. mas como o lema em casa era trabalho, e meu pai me disse, futebol não vai te encher a barriga. O que manda é o trabalho. Sei. Então, sem essa de ser jogador profissional. Ah, então você quase se profissionalizou, então. Essa é a parte de esporte. Agora tem É, os namoros, essas coisas todas. sei. E esses namoros se davam aonde? Cinema, Guarulhos, bailinhos, como é que era? Como você bem sabe, Guarulhos tem as opções dos cinemas, né? Primeiramente Cine República, Sei. do seu Antônio Patrici, e depois o São Francisco, Sei. né? Tínhamos também o Ponto Chique, Ponto Chique. mas eu, na verdade, eu frequentava mais o Bar Record, O Bar Record da do nosso família amigo Mota. Mota, o né? Nardinho Mota, né? Que O seu Manuel Mota, seu Luiz Mota. sim, tudo, pessoal, Maravilha, Né? maravilha. pessoal bacana. É. Porque o Ponto Chique ele era mais frequentado por aqueles que nós antigamente chamávamos de pó de arroz. Né? São os metidinhos da cidade. Ah, né? eram E os patricinhos, como a gente diz hoje. Isso, exatamente. E eu era de uma turma, não digo barra pesada, mas Você era era da turma uma mais outra turma. abrutalhada, mais, Sim, sim. mais simples, mais... Isso, exatamente. Interessante esse seu depoimento, muito interessante. Ô Dagny, como é que era nessa época, né? Rua Dom Pedro, como é que você via a cidade assim? Havia muito progresso naquela época ou a coisa era meia lenta? Era um pouco lenta, demorou um pouco para a cidade deslanchar, né? Sim. Mas por outro lado algumas consequências já estávamos vendo na cidade, assim, com relação ao trânsito. Mas eu peguei uma fase na Rua Dom Pedro, uma fase tranquila, as ruas eram todas de paralelepípedos, né? Sim. Então, ainda cheguei a pegar uma fase um pouco mais tranquila. Você chegou a Inclusive, acompanhar o tal do Footing, que a turma sempre fala? O fute eu era menino ainda, mas eu me lembro muito bem, sim. Sim, você chegou então Me a lembro, acompanhar sim. Nossa, as paqueras do Footing, que era jovens dos anos 50, né? Eram os homens do lado, as mulheres do outro, uma coisa mais ou Sim, menos assim, né? algo respeitoso, né? Não é como hoje, né? Bacana. Você é um homem religioso? Frequentava a nossa querida igreja matriz, não? Eu digo que fui batizado, primeira comunhão, era hábito da minha mãe, quando morávamos um pouco mais afastado, que eu esqueci de mencionar que quando eu nasci, nossa casa era uma casa muito humilde, ali na região onde depois foi o Hospital Brasil. Ah, sim. Onde foi o Hospital Brasil. Subindo ali a região da Emílio Ribas, Nilo Peçanha. Isso, ali. a rua tem até hoje, né? E era... O que acontecia? Aos domingos à noite, nós falávamos, vamos para a vila. Aonde era a vila? A vila era aqui no centro. Ah, tá. Então nós vínhamos na missa, escutar meu pai tocar na banda,
Ah, o seu pai era Porque músico? tinha um coreto em frente à igreja. Ah, que bacana. Ele é músico graças ao meu tio avô Luiz Turri, que era maestro da banda Lira, Que bacana, olha só. e que o ensinou a tocar pistão. Banda Lira, a Banda Lira é um Sim. patrimônio público da Sim, cidade, sim. né? Então a gente tinha por hábito, sim, vir à igreja. E também, após a missa, após a apresentação da banda, nós íamos ao Bar Record, mas não como foi depois, que talvez Sim. você só conheceu depois, de É, reformado. acho que sim. Ele antes era um bar antigão, com balcão de mármore, coisa e tal. Sei. Então nós íamos comer pizzas em pedaços. Ah, que bacana. Era muito gostoso. Que muito bacana, gostoso. Nário, que bacana. Então, você mencionou a Banda Lira, né? Além do seu pai, alguns dos seus irmãos chegaram a tocar também na Banda Lira, não? Não, na banda Lira não, né? Não, A não. gente. Não deram para música, só, Não foi. só, nosso- só trabalharam mesmo, né? Dagner, além do seu lazer de futebol, você gostava de fazer o quê? E como você se locomovia na cidade? Como era o transporte da época? Né? Você disse que estudou praticamente na Vila Galvão. Como é que você chegava até a Vila Galvão naquela época? Qual era o transporte mais acessível? Você pode falar também um pouco da nossa estrada de ferro? Você chegou a Sim, frequentar? sim, claro, claro. Nós íamos de ônibus, né? Hum, Pegávamos o ônibus aqui em frente à Praça do Rosário e íamos para Vila Galvão de ônibus. Tinha o itinerário da Emílio Ribas e tinha pelo Picanço. sei. Mas naquela ocasião, muitas pessoas evitavam pegar o ônibus que passava pelo Emílio Ribas por causa do sanatório Padre Bento. Não diga. E as mães se preocupavam muito. Havia um com essa receio por situação. causa Exatamente. dos internos lá. Isso. Interessante. Então nós íamos mais Procurava aí pela Timóteo Penteado. pela Timóteo Penteado. Ah, muito Algumas interessante. vezes íamos de trem, mas a minha mãe não gostava, porque a gente ficava pulando de vagão para vagão e aquelas fagulhas queimavam as roupas da gente, Sei, mas era muito legal ir de trem também. maravilha, né? Verdadeiros moleques, né, naquela Sim. época, né? Sim. Você chegou a brincar no morrão também, não? O morrão que você fala, onde tem a Hoje, figuinha a hoje? figuinha hoje, é. Claro, claro. A Você gente chegou a escorregar lá Sim, também? principalmente quando chovia, né? Ah, maravilha. Eu E a também gente tinha a linha do trem eu embaixo, era também um cheguei a perigo. escorregar muito lá. Era um perigo, né? Ele se machucar lá. Maravilha, tivemos algumas coisas em comum, né? Apesar de um pouco da distância da nossa idade, Sim. né? Mas como Guarulhos demorava para crescer e ter lazer, a gente acabava fazendo lazer que se seguiam, né? Na sequência, um ia crescendo e ia deixando, e o outro que estava chegando já ia fazendo as mesmas coisas, né? Inclusive, Nelson, ali, do outro lado da linha, onde é o Extra 24 Horas, tinha 2 campos de futebol. Ah, Do Palmeirinha e do Vasquinho. não diga. Adivinha se eu não fiquei ali, também não ficava ali jogando futebol. Que eu saiba, também na Getúlio Vargas tinha o campo do Paulistinha lá, não é isso? Você Sim, chegou a sim, jogar era lá de- também, não? Não, era Lá muito você- criança ainda, você mas era eu me lembro criança. como se fosse hoje. Ah, tá. Eu sei também que você foi um grande frequentador do Clube dos Bancários, né? O Clube dos Bancários, Havia umas peladas lá que vocês por faziam. causa do futebol. Exatamente. Por Eu- causa, não, Eu acho que uma das primeiras vezes que eu vi você foi lá. Eu Sim. era menino, você já garotão. Desde os anos 60, por É. causa do futebol. Eu ia muito lá com a família do Vitoriano. Sim, Vitoriano sim. Pinto da Silva, né? Mas Pai eu, do fre- Kim. na verdade, eu já conhecia lá antes de ser Clube dos Bancários. Era a chácara do seu Olímpio, Ah, puxa da família Maia. Olha só, E ele deixava a gente brincar na piscina. que bacana, que bacana. Aliás, não era bem uma piscina. Bom, Dagner, você foi, acho que um garotão, se divertiu bastante como solteiro, aí você resolveu se casar, né? Você é um homem casado, que eu sei. Como é que você conheceu a sua esposa? Fala o nome dela,
Fala um pouco da sua família, suas filhas. Bom, se eu não começo a namorar, eu morro. De tanta bagunça. É, Nós trabalhávamos muito. Nunca deixamos de trabalhar, não faltava no serviço, mas fora isso, eu fiz parte de uma turma, né? que era Pedra 90. Exatamente. Aí, depois de vários namoros, flertes e faz de conta, eu casualmente acabei conhecendo a minha esposa, né? Aquela que é minha esposa hoje. Hum. Foi por causa de um fato pitoresco, se você me permitir me... Fica à vontade, contar. né? Que você está aqui para Então. justamente contar os fatos pitorescos da É, sua voltando trajetória. à Rua Dom Pedro, É, naquela ocasião de paralelepípedos ainda, é, estávamos conversando em frente ao nosso comércio à noite, sei. comércio fechado, eu e o Marco Antônio Poli, saudoso, que Deus o saudoso, tenha. amém. Saudoso É, Marco Poli. Nós estávamos sentados no para-choque, desculpa, no paralama do meu Vox, e ali eu tive o instinto de puxar o Marcão de onde ele estava, porque eu... Imagina, esse carro vai bater na gente. E eu tirei o Marcão dali e o carro bateu exatamente onde ele estava. É, em seguida, aquele alvoroço todo, etc e tal, até o rapaz que estava dirigindo, era uma Kombi, era amigo nosso, Santiago, filho do seu Washington, que tinha uma loja ali na Rua Dom Pedro, em frente ao Ponto Chique, uma loja de roupas. É. Então, acertamos tudo ali. E eu fui levar o Marcão na casa dele, ele morava na Rua 7 de Setembro, Certo. onde depois foi o cartório do É, Arquimedes. eu conheci ele morando naquela casa lá. Fui muito lá. Porque na verdade ele morava numa esquina, na esquina com a Feliz, mas depois ele veio para essa Sim, casa. sim. Em frente a Miami, mais ou Sim. menos ali. Aí- Foi a Miami. Aí o Marcão, ao deixar o Marcão em casa, ele estava com a calça rasgada, etc e tal. É. Saiu na porta a mãe dele, Dona Ivete, Sim. né? A irmã, Maria Dirce, hoje casada com o Veronese, né? Certo. E aí uma moça bonitinha. Você logo se encantou por ela. É, mas eu achava que não era da minha turma. E aí, o que eu ouvi? É. A Dona Ivete me convidou para um almoço no domingo, porque esse fato ocorreu na terça-feira, Sei, uma terça-feira. sei, Ela me convidou para um almoço no domingo lá, sei. com agradecimento pelo que eu tinha feito, etc e tal. E, de fato, eu voltei lá um pouco tímido, envergonhado, é onde eu conversei mais com a Regina Maria, né? Regina Maria, sua esposa, né? E a coisa foi evoluindo Que bom. e Né? fomos aí, já são quase 50 anos. Inclusive ela, me parece até que o sobrenome dela é meio parecido com o meu, né? É Ciúcio, né? A família Ciúcio. É, por parte do pai, sim, porque a mãe dela, a dona Camila Poli Cilcio, é irmã do primo Poli. Certo. Ela, inclusive, ela tinha Poli também, Regina Maria Poli Cilcio. Aí no Posteriormente, casamento ela após casar, optou para não pelo ficar muito longo, Tá ela certo. eliminou o Poli. Bom, Dagner, você com o casamento, você teve duas filhas, né? Como é o nome das Sim. filhas? Tenho a Camila, Hum, Camila Cício Turri, hoje economista, mora já em São Paulo há um bom tempo, certo. solteira, optou pelo trabalho, está muito bem. E tem a Nelise Cício Turri, que é arquiteta E que já te deu netinho, e me essa, né? presenteou com 2 netinhos já. Maravilha. Você tem uma carinha mesmo de vovô, viu, meu? Ô, Dagner, vamos voltar então agora
mais ou menos a sua trajetória de vida, porque eu sei que você também, apesar, como você sempre disse, né, e tem dito aqui, você sempre foi um cara que buscou, através do trabalho, né, justamente chegar e galgar a melhora para si e para os outros, porque eu sei que você tem participado aí de algumas instituições, né, até você teve à frente da Santa Casa como presidente, né, foi num momento de uma situação muito grave por qual passou a Santa Casa. Me lembro muito bem porque eu também, através de você, acabei conhecendo toda a situação lá, pudemos estar junto na tentativa de realmente tentar sanar a situação, apesar de muitos problemas, conseguimos algumas coisas, né? E mantemos a Irmandade viva, né? Não só através da sua presidência, através do meu serviço voluntário, mas também através de outros irmãos que compõem a direção lá. Eu queria que você falasse um pouco como foi esse momento para você, presidente da Santa Casa de Guarulhos. Eu participava como irmão da Irmandade da Santa Casa desde 79. Infelizmente, em 93, uma crise provocada por uma administração que aqui não convém comentar, que já é sabida na história, já é sabida aqui pela opinião pública de Guarulhos, e incentivado por sua pessoa, né? Sim. Eu acabei, vamos assim dizer, juntando um grupo de irmãos, né, para a gente tomar ciência do que tinha acontecido, que ocorreu. Porque não era justo que um hospital de caridade, construído com muito sacrifício por pessoas de bem da cidade, né, Exatamente. com arrecadações, com trabalhos, quermesses, né, Doações, doações desde o terreno até sim, serviço, o terreno, exatamente. material de construção. O terreno foi doado pela viúva do capitão Teófilo, né? Enfim, subsídios, isenções fiscais, um trabalho enorme também do médico Nicolau Falsi, né, doutor Nicolau. Então, mas Então não era justo a gente ver o hospital ficar com a sua atividade paralisada, né? Então, se sentindo na obrigação de interceder em favor do hospital, né? E da instituição, a Irmandade, né? Vamos focar, Dagner, né, a sua administração, as dificuldades e as, como é que eu posso dizer, dentro da sua gestão, o que você pôde fazer para que realmente amenizasse a situação. Eu queria que você focasse mais nessa parte. Financeiramente a situação era muito difícil, mais ou menos parecida com a situação dos Telamares hoje. Sim. Então eu percebi que o hospital, para reabrir, somente em parceria com o poder público, né? Sim. No caso aí eu procurei em contatos com alguns políticos da alguns cidade? políticos da cidade, né? E tínhamos aí também uma campanha para prefeito. Eu sugeria ao então candidato Lef Tales que levantasse a bandeira de reconstruir a Santa Casa. Reabrir, né? Reformar e reabrir o hospital. Ele encampou a ideia. Levou como bandeira sua candidatura. Eu acredito que tenha eleito, ele cumpriu a palavra. Eleito, ele cumpriu a palavra e nós reabrimos o hospital em dezembro de 97. Dia 8 de dezembro de 97. E assim nós conseguimos, praticamente, com
com esse acordo feito com o Poder Público Municipal, através do prefeito eleito na época, Neff Tales, verbas para estar pagando todas as despesas, né, e salvar o patrimônio e salvar também a Irmandade, porque a Irmandade ainda existe, né? Na verdade... E o hospital hoje é administrado pelo Poder Público Municipal, é isso? Exatamente. Na verdade, o que ficou posicionado é o seguinte: com a alocação do prédio para a prefeitura, Certo. a gente foi sanando primeiramente as dívidas trabalhistas. Certo. E posteriormente, com a sequência da alocação, dívidas também, principalmente dívidas com exorbitantes, né, de um grupo de médicos Então você, que injustamente acionaram o hospital. para resumir, Dagner, a história da sua gestão na Santa Casa, você se sente hoje que dentro da sua gestão você se sente realizado? Você acha que você realmente pôde tomar uma atitude que acabou ajudando a restabelecer, nos deixar... Irmãos bem intencionados. E então realmente... é muito gratificante ver o hospital, que primeiro foi reaberto como maternidade, que já é algo bonito, e depois tê-lo transformado também num hospital de referência à criança. Então a gente vê aqueles pais lá com as crianças, é uma satisfação enorme. E o patrimônio da Irmandade, né? Maravilha. Uma área muito grande, 2.000 metros quadrados, alugada para estacionamento, que gera renda para a Irmandade. Que Eu bom, me sinto Dagner. muito feliz. Eu sei também que na sequência você tem participado do Conselho Municipal de Saúde. Hoje, até a convite seu, eu estou participando junto com você lá no Conselho Gestor do Hospital Estela Maris, que também está passando por dificuldade, né? E eu realmente quero parabenizá-lo, entendeu? Por você como cidadão guarulhense ter essa preocupação e estar voluntariamente, né? Estar aí à frente da saúde em Guarulhos, entendeu? Participando efetivamente, né? Na tentativa de sempre estar buscando auxiliar, buscando alternativas para que a gente possa estar melhorando a saúde de Guarulhos. Então eu quero deixar aqui meu depoimento, além do respeito pela nossa amizade que eu tenho, deixar aqui o meu agradecimento em nome de toda a nossa cidade, viu, Dai? Por esse trabalho que você vem fazendo em relação à saúde, entendeu? Oxalá muitos, entendeu, fizessem como você faz, né? Então eu quero aqui, de público, deixar o meu agradecimento e parabenizar você sempre, entendeu, por essa atitude maravilhosa. Bom, Dagner, o nosso tempo também não tá meio escasso, né? Infelizmente o tempo passa e a gente acaba não falando tudo que a gente gostaria de falar, né? Mas eu queria também agradecer a sua presença, né? E você poder ter falado um pouco da nossa cidade de Guarulhos. Eu sei que você tem muita história para contar, né? E aí eu até sugiro que você, como cidadão, sempre ativo, participante, sugiro até que você poderia pelo menos colocar algumas linhas em algum papel aí para deixar né, esse legado para nós aí. E já no finalzinho aqui queria agradecer a sua presença, né, no nosso programa de Guarulhos de ontem e de hoje, com Dagner Turri, pela TV Thalito News, Nelsinho Leite. Deixar o microfone à vontade para você, Dagner, para você falar aí as suas últimas palavras e os seus agradecimentos. Eu quero aproveitar a oportunidade para informar que eu tenho uma página no Face sobre saúde popular. Maravilha. Onde eu já estou começando a deixar um trabalho. Espero viver muitos anos, mas já estou deixando registrado. Né? Então, deixa aí o seu site, a sua página, deixa aí no ar aí. www.facebook /Dagner Turri. Desculpe.
Dagner Geraldo ponto, Dagner Correia Geraldo Turri. ponto- De novo, repete aí para nós. www.facebook.com www.facebook.com barra Dagner Geraldo Dagner Geraldo ponto Correia Turri. Correia Turri. Ok, Dagner. Eu que agradeço a oportunidade, a você, ao Nelson Leite, por estar aqui, passando um pouco, como você falou, da história da nossa vida, da história da cidade. Oxalá a gente consiga, numa próxima oportunidade, falar mais ainda, porque tem muita coisa para ser falada. Maravilha. Obrigado a todos. Muito bem, estamos terminando aqui o nosso programa Guarulhos de ontem e de hoje. E finalizando, vamos colocar uma musiquinha para vocês aqui. Gente, uma boa noite e até a próxima.